Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo, nós falaremos sobre o propósito interno e o propósito externo. E como que você pode descobrir esses dois tipos de propósito. Eu quero começar te dizendo que eu passei muito tempo procurando o meu propósito. Eu sempre me interessei por muitos hobbies. Eu sempre gostei de muitas coisas diferentes. E sempre foi muito difícil encontrar o meu lugar. Eu me interessei pela filosofia, pela espiritualidade, pela psicologia, pela neurociência, enfim, um tanto de coisa. E eu falei, tá, calma aí. Eu tenho que encontrar um jeito aqui, ou de tornar todas essas coisas aqui uma única coisa de forma coerente, ou escolher apenas uma área e seguir ela. Nessa minha busca incessante no meio de todas essas coisas, eu ainda não tinha conseguido encontrar o meu propósito. Mas isso não é uma coisa ruim, na verdade é até bom. Não porque eu não encontrei, mas porque eu deixei de procurar. Eu acredito que a busca constante pelo propósito acaba te desviando da verdade diante dos seus olhos. A vida ela é por si só um propósito, e se você precisa encontrar algo para preencher o vazio que você sente ao encarar a vida, é porque você ainda não percebeu o verdadeiro valor da vida, a verdadeira essência da vida. Felipe, como que eu percebo isso? Use uma forma singular, algo exclusivo seu. Deve ter alguma coisa na vida que você olha e se entusiasma só de apreciar aquela coisa. Isso tem a ver com o seu propósito. Essa é a sua verdade, é isso que você tem que seguir. Sente um dia no banco de uma praça e tente simplesmente não pensar em nada, não sentir nada e apenas admirar os pais brincando com os filhos, os cachorros correndo, os passarinhos cantando. Tente admirar a vida para você perceber que não é um propósito que vai preencher a vida, mas que a vida já é preenchida por si só e qualquer outra coisa é apenas um mero detalhe. O propósito é um detalhe, não é o que vai tornar a vida bela. A vida já é bela por si só. Então, se você está buscando um propósito para procurar se sentir mais feliz na vida, tudo bem. Tem gente que consegue encontrar um propósito e fala, nossa, aqui eu me sinto completo, aqui eu sinto que eu estou vivendo de verdade, tudo bem, tudo bem. Mas não é isso que é a vida, não é pra ser assim a vida. A vida é para você existir, estar aqui, simplesmente gostar de estar aqui. E que todas as outras coisas tornem a vida mais bela ainda, mas ela já é, por natureza, bela. Pode parecer que eu dispensei a sensatez, porque não é sempre que a gente vai estar nessa consciência de contemplação da vida e que, a gente tem que ter uma coisa na vida que pra gente executar e que a gente se sente feliz. E aí é assim mesmo, é pra ser assim. Porém, essas pausas que você faz, esses pequenos momentos simples, é a essência da vida. Ali é que você encontra a verdadeira vida. Tem até uma frase que virou meme que os caras falam, essa pequena parte, eu chamo de felicidade, porque é assim mesmo. Os pequenos detalhes, uma vez que você consegue enxergá-los com os olhos certos, você percebe que, cara, nada mais vai te satisfazer do que aquele mero detalhe. E eu digo isso porque um dos homens mais ricos, se não o mais rico, que já pisou nessa terra, ele disse, tudo é vão. O cara zerou o game e mesmo assim falou, cara, nada vale a pena. Em essência, nada vale a pena. Suas conquistas, os seus bens, foda-se tudo isso, tudo é vão. Felipe, quem falou isso? Foi um profeta da Bíblia, cara, Salomão. O cara tinha milhares não, mas tinha muitas mulheres, tinha muita riqueza. O cara era um cara prestigiado na Vila da Folha dele lá, entende? Então, as pessoas que já pisaram, os grandes mestres que já passaram por essa terra, falaram, cara, você precisa de um propósito um pouco mais profundo do que simplesmente conquistar as coisas. E é aqui que entra o seu propósito interno. Porque o seu propósito interno é aquilo que você nasceu para ser. Felipe, pra que eu nasci, cara? É aí que você tem que, é nisso que você tem que pesquisar. Em si mesmo. Tentar descobrir o que eu estou fazendo aqui de fato. Eu não estou aqui para conquistar as coisas. Eu não estou aqui para buscar ter mais coisas. Não. Veio do pó e ao pó voltará. Significa que eu nasci com nada e morrerei com nada. Então eu não vim aqui só para pegar algumas coisas durante minha vida, lutar minha vida inteira, pegar algumas coisas e no final morrer sem bosta nenhuma. Não. Tenho que evoluir o meu espírito. Tenho que evoluir a minha consciência. Tenho que conseguir acessar outros planos. Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa aqui um pouco mais profunda. Tá todo mundo fazendo o padrão, todo mundo falando que é isso que tem que fazer, ninguém questiona nada, porque caralhos que ninguém questiona, eu vou questionar. Pra que é que eu tô aqui exatamente? O que eu tenho que ser? E aí que entra o seu propósito interno. Às vezes o seu propósito interno é simplesmente dominar o seu espírito, dominar a sua vontade, dominar quem você é, elevar o seu conhecimento,
Tudo aquilo que já te entusiasmou na sua infância tem a ver com o seu propósito interno. Nós buscamos incansavelmente coisas externas, coisas que envolvem fatores externos, por questões mais culturais do que questões intrínsecas em nós mesmos. Então, assim, não estou falando para você negligenciar a busca pelo externo, porque são essas coisas que vão te dar qualidade de vida e, consequentemente, vai te dar mais liberdade, mais tempo, mais dinheiro, mais entusiasmo também para você buscar dentro de si mesmo. Então, o externo pode sim ser uma ótima ferramenta para te auxiliar no seu propósito original. Então, para descobrir o seu propósito interno, você precisa descobrir o que ou quem você tem que se tornar. Em que nível mental, espiritual, financeiro, físico, emocional você quer chegar. Geralmente, esse propósito ele já vem impresso em você e ao decorrer da sua vida ele vai ficando cada vez mais visível. Seguir esse propósito interno é de extrema importância, porque é esse propósito interno que vai te dar a verdadeira sensação de que você está aproveitando a vida de forma plena. Toda vez que você insistir em buscar o seu propósito interno, você vai ter que passar por algumas coisas no mundo externo. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer um jejum de palavras. Você vai ter que passar por uma experiência exterior também. Uma experiência exterior, por exemplo, de acampar. Lá é um momento onde você pode guardar as suas palavras. Então, ao mesmo tempo que você busca internamente, você vai ter experiências externas. É a mesma coisa que você se tornar um pirata e ir em busca de um tesouro, tá? Você vai em busca do tesouro, mas no decorrer do caminho você vai passar por milhares de outras experiências. Então, o propósito interno por si só já te fará ter muita experiência de vida. Se tem alguma coisa que você sente que precisa desenvolver, seja o seu intelecto, seja suas emoções, seja até a forma como você fala, então desenvolva essas coisas. Se há alguma coisa ainda que deve ser resolvida na sua vida, resolva. Quando você começar a alcançar o seu propósito, você vai perceber que eles, na verdade, são, de fato, apenas um detalhe na sua vida. Que as coisas são muito mais amplas. Você já percebeu isso? Você já deve ter percebido que quando você alcança o resultado que você espera, vem aquela sensação de que, caramba, tá, legal, alcancei isso daqui, mas o que mais tem aqui? É só isso? Eu pensei que ia ser uma coisa um pouco mais explosiva, um pouco mais interessante, não. Por quê? Porque a vida é um pouco mais profunda. A gente busca as coisas um pouco mais na superfície. Então, o seu propósito interno está associado com os seus gostos, suas habilidades, os seus dons, as suas vontades. As coisas que você já nasceu sabendo e as coisas que você se interessou em desenvolver no decorrer da sua vida. Deve ter alguma coisa que não envolva intrinsecamente o externo. Pode envolver também, não tem nenhum problema, mas geralmente não envolve o externo, uma coisa mais sua, que você acha que você precisa melhorar, que você acha que você precisa desenvolver, que você sente que você nasceu para aquela direção. Eu vejo que falta muita coragem para as pessoas realizarem grandes objetivos. Desde cedo, quando a gente sabe que vai alcançar grandes objetivos, a gente sabe disso desde cedo. E por algum motivo a gente não sente medo disso, é como se fosse uma coisa natural. Como se fosse uma coisa até... É como respirar, você simplesmente é aquilo e sabe que vai dar certo, tudo bem. A grande maioria das pessoas nasceram com essa sensação, só que elas deixaram escapar. E aí o medo dominou, a ansiedade dominou, o externo dominou o interno. Dominou aquilo que era para ser de crucial importância. Então você deve recuperar essa sensação. Eu vou falar uma coisa muito pessoal para vocês agora, mas o meu espírito, ele se interessa muito por coisas artísticas. Não a arte, mas o processo artístico de todas as coisas. Eu me interesso muito pelo processo artístico das coisas. O processo artístico do pensamento. Como que o pensamento começa? Como que ele se estrutura? Da onde que uma emoção surge? Sabe? Eu me interesso pelos processos das coisas. E talvez seja isso que esteja me fazendo me destacar um pouco mais, porque é uma coisa diferente, não é todo mundo... Até hoje eu não conheço ninguém que se interessa pelos processos artísticos das coisas. E é exatamente isso. É uma coisa singular, é uma coisa só sua.
É uma coisa que você sente e aí você tenta explicar para outra pessoa, mas você precisa explicar de uma forma que ela entenda. Então você precisa pegar alguma coisa que já existe. Só que o que você sente é uma coisa inexplicável. Eu te expliquei aqui de uma forma que já existe. De uma coisa que talvez você compreenda ou não. Mas para mim é uma coisa completamente diferente. Uma coisa profunda, uma coisa de momento. Sabe aquela coisa quando você está imerso em alguma atividade e você entra em flow naquilo? Aquilo tem a ver com o seu propósito. Não é todo mundo que consegue entrar no flow das coisas. Não é todo mundo que consegue se aprofundar, se emaranhar tanto em uma atividade, ou raciocínio, ou sentimento, a ponto de se esquecer de que ela está viva. De tão imersa que ela está. Certa vez um mestre estava andando pela floresta e ele viu uma borboleta. E aí ele ficou encarando a borboleta e o pupilo dele olhou para ele e falou: mestre, o que você está fazendo? E o mestre parou, deu uma acordada assim, meio, caramba, onde que eu tô? E ele pensou não, ele falou pro pupilo: eu me perdi tanto nessa borboleta que eu me esqueci se eu era eu ou se eu era aquela borboleta. Então, o propósito daquele mestre, a habilidade singular dele, é uma coisa que só ele pode explicar, porque só ele que sentiu. E o seu é a mesma coisa. Só você pode explicar, só você pode sentir. Você pode buscar no YouTube milhares de tipos de propósitos e um desses pode ser seu, mas não vai ser, cara. Porque o seu é só seu. Você tem que entender isso, que você só tem um de você. Mas nem que nascesse 1 milhão de outras pessoas mais experientes, não seria igual. Não é a mesma coisa. Não tem como. Não tem como. Eu não sei se você... Não é nem questão de crenças, mas... Eu não sei se você acredita ou não em vidas passadas, mas enfim... O processo que aconteceu durante a sua vida, em outras vidas, em outros planos, no seu desenvolvimento de modo geral, cara, foram coisas únicas. Foram experiências que só você teve na sua vida. Como é que pode ter outro ser idêntico ou que pode te ajudar, sendo que só você passou por aquelas experiências? O máximo que nós podemos fazer é tentar indicar algumas direções, nada mais do que isso. Existe outra questão também, muito importante, que todo mundo tem que considerar, que é a questão daquilo que você não gosta tanto. É a questão daquelas coisas que talvez você odeie, e justamente por isso aquilo é o seu propósito. Então você pode odiar a injustiça e justamente estar trabalhando em uma área que tem a ver com a justiça. Ou você é um péssimo orador e desenvolver tanto essa habilidade que se torna um ótimo orador, a ponto de ajudar outras pessoas a falarem melhor. Existiu um jogador de basquete chamado Bill Bradley, se eu não me engano era isso. Ele era ruim demais, cara. Ô bicho ruim. Ele não tinha gingado, ele não corria, ele não driblava, ele não tinha controle de bola. O cara era horrível jogando basquete. E então ele decidiu treinar de uma forma um tanto criativa, um tanto única. Ele caminhava indo para a escola e ele olhava apenas para a frente e tentava, com a visão periférica, compreender o que estava nas janelas das casas. A forma como ele driblava era diferente, porque ele colocava um papelão aqui, ó, impossibilitando ele de olhar para baixo. E aí ele tinha que driblar, ele se forçava a driblar, olhando apenas para frente. Então, esses treinos criativos dele demonstram uma capacidade e uma vontade muito forte de se tornar melhor. E não é à toa que o cara se tornou muito bom. O cara se tornou admirável. Muito, muito, muito bom. Mal as pessoas sabendo o passado do cara. O cara era horrível. Ele só treinou demais. Então, uma coisa que ele era ruim, mas que ele gostava, ele se tornou bom. Se tornou referência. Outro exemplo também muito bom, vou me usar como exemplo agora, porque eu nunca fui o tipo de pessoa que falava muito. E até hoje eu não sou o tipo de pessoa que fala muito. Se você me ver na rua assim, você vai ver que eu sou bem calado. E as pessoas, todo mundo, principalmente familiares, olhavam pra mim e falavam: mano, esse moleque não fala, não. Esse cara não fala nunca, velho. Pô, fala alguma coisa aí, tá caladão, pô, não fala nada. Pô, cara estranho, tal. E isso me fazia cada vez mais falar menos.
Eu tinha cada vez menos vontade de me comunicar, porque, pô, se as pessoas não estão me entendendo agora, imagina quando eu tentar me expressar aí, aquilo quase acaba comigo. Só que, olhando hoje em dia, eu percebo que, cara, isso estava intrínseco no meu trabalho. Sem a comunicação, uma coisa que eu tinha dificuldade e que eu nem gostava tanto, eu não conseguiria gravar vídeos, eu não conseguiria ajudar outras pessoas, fazer mentorias, gravar aulas. E olha que eu nunca treinei a minha comunicação, isso é uma coisa até natural. Então vai entender, né? Aquilo que eu nem me importava tanto, acabou sendo parte crucial do meu trabalho. E o seu propósito externo é uma coisa mais fácil de se compreender, porque pode ser que ele esteja associado a alguma coisa que você, a algum propósito interno seu, ou pode ser que não. Mas a maioria das vezes está associado com o seu propósito interno. Por exemplo, o meu propósito interno e o meu propósito externo estão correlacionados. O seu propósito externo é geralmente o impacto que você quer causar no mundo. O que é que você quer que o mundo se transforme? O que é que você não gosta no mundo e você quer mudar? O que é que você quer deixar para o mundo? Qual impacto, qual mudança você quer causar? Qual é o dilema no mundo que você quer vencer? São geralmente impactos oriundos de você que vão para o mundo e causam uma grande mudança. Um bom exemplo foi Einstein. Einstein, o propósito interno dele, o cara era fascinado pelo universo e pela luz, ele se interessava muito pelo tempo, e isso estava correlacionado com o propósito externo dele. Então, internamente ele se interessava pelo assunto e externamente ele conseguiu causar um impacto de acordo com os interesses dele. Geralmente, esses propósitos que já estão ligados com o seu propósito interno são os que causam mais impacto no mundo, porque aquilo se torna o seu trabalho. Aquilo se torna o que você quer fazer no mundo, o como que você quer agir, como que você quer viver no mundo. Uma coisa muito interessante que eu quero que você aprenda é a viver de uma maneira singular, de uma maneira única, de uma maneira diferente, porque o seu cérebro é diferente. Suas emoções elas têm mecanismos diferentes. O que te faz pensar que o que eu sinto é a mesma coisa que você sente? O que te faz pensar que a forma como eu enxergo as cores é a mesma forma que você? Apenas é uma crença, praticamente é uma crença, porque não tem como, só estando no outro, nem cientificamente você pode comprovar isso, porque só estando no outro para ter 100% de certeza. Então, há muitas chances da gente ver as coisas da mesma forma, mas há uma chance maior ainda de você ser completamente diferente, completamente singular e longe de tudo que eu acho que é real. Então, durante toda a minha vida, eu me interessava por descobrir o funcionamento das coisas, os processos que as coisas aconteciam, mas principalmente me interessava em montar os meus próprios processos, minhas próprias formas de ver a vida. E isso acabou se tornando o meu propósito. É uma coisa extremamente complexa, eu não vou... Cara, eu gastaria horas tentando explicar isso daqui, porque é uma coisa muito profunda, muito enraizada, só que nem eu tenho tanta clareza de como que funciona esse mecanismo. Porque é uma coisa mais espiritual mesmo, uma coisa mais transcendente. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aqui nos comentários eu peço que você deixe o que te interessou, o que te fascinou, e também deixe o seu número preferido, o seu número favorito, o número que você realmente gosta e que faz sentido para você. Porque é como se você estivesse pedindo a minha bênção. Então, um abraço e um beijo. Até a próxima.